Brasil, e quero desejar para os irmãos crentes em Cristo Jesus, né? No dia 11/11/2019. Eu quero fazer um vídeo a respeito da igreja, né? Que tem assim, o Espírito de Deus tem me incomodado a fazer esse vídeo, né? E o título dessa mensagem eu quero deixar assim: a verdade oculta da igreja. A verdade oculta da igreja. Por que a verdade? Porque eu tenho analisado, eu sou um cristão crente há 27 anos, né? Congreguei em várias congregações, em várias religiões. Congregação e religião são tudo a mesma coisa, que são só paredes. Igreja somos nós, pessoa viva que anda, tem sentimento, sabe? Tem braço, tem perna. Isso aí é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E a verdade oculta na igreja, eu tenho analisado assim, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. E para cumprir a lei foi necessário que Jesus viesse ser batizado nas águas, né? Batizado nas águas. E isso ele cumpriu. Eu quero deixar uma passagem aqui em Mateus, né? Mateus 3, verso 14, que diz assim, ó: mas João se pondo-lhe dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vem a mim. Né? Olha só. Porque essa passagem de Jesus, ele está falando aqui do livro da lei. E existe a lei e a graça. E às vezes a gente não sabe diferenciar entre uma coisa e outra, o que é lei e o que é graça. Hoje as lideranças, elas estão pregando e não sabem diferenciar uma coisa da outra. Então, e vai empurrando o evangelho aí a todo mundo, e as pessoas ficam a perguntar por que o que está escrito nas escrituras não se cumpre no dia de hoje atual. Por quê? Porque eu encontro passagem que a Bíblia diz assim: pedir e pedis mal e não receber. Por quê? Pediu mal. Ou, o que eu entendo, porque se a gente pede e não recebe, ou está pedindo mal, não é pedir mal, é porque está fazendo tudo errado. E as escrituras aqui, eu quero trazer essa parte aqui do batismo nas águas, que a gente não precisa ser batizado nas águas. Você pergunta: e tu foi batizado, Roberto? Eu fui batizado nas águas porque quem estava me guiando era cego. E cego que guia cego, ambos caem no buraco. Hoje jamais eu vou fazer como evangelista, eu jamais vou colocar alguém no rio de conta, para tomar um banho, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse batismo não tem mais valor nenhum, batismo nas águas. Eu não sei porque as igrejas ainda ficam fazendo essa ação. Por quê? Veja só, no livro de Lucas, capítulo 26, versículo 42 e 43, diz assim, ó, uma coisa interessante sobre o batismo nas águas. 42 e 43 diz assim, ó: disse-lhe Jesus, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo num paraíso. Veja só. Essa pessoa que disse, lembra-te de mim, foi um ladrão na cruz. Então, se o batismo que está escrito em Marcos, capítulo 15, versículo 16, que diz assim, ó: crê e de pregar o evangelho a toda a criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Olha só. Aquele que crê e for batizado será salvo. Esse batismo que Marcos está expressando é o batismo das águas. E esse livro de Marcos, ele representa ainda que é a lei. Enquanto Jesus estiver vivo na história aqui do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, esse livro representa a lei. Então, quando Jesus está expressando a palavra e ele estando vivo, representa ali a lei. Então, a lei, é necessário que João Batista viesse para
iniciar o caminho para que o dono do caminho viesse nos esclarecer. Então, se aquele ladrão da cruz estava pregado nas mãos, os pés, amarrado, e foi salvo, o único salvo que tem na face desse universo é o ladrão da cruz hoje. Se você está vivo, fique sabendo que o ladrão da cruz está salvo. Porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quer dizer, Jesus já deu a salvação a ele, ali, preso. Isso quer dizer que não é preciso você estar batizando ninguém. Não está levando ao batismo, sabe? O batismo. Então hoje eu vejo as igrejas hoje, as igrejas não, as paredes, os pastores, pregando uma coisa e sem fazer discernimento das escrituras, né? E leva esse lado do batismo, né? Que é uma passagem muito curta, né? E às vezes a gente fica ali, sabe, retido, tu é batizado, tu não pode comer a ceia, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, porque não foi batizado, não é necessário ser batizado. Eu quero mostrar aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, que diz assim, ó, Coríntios, 1 Coríntios 17. 1 Coríntios 17. Versículo 17 diz assim, ó. 1 Coríntios 6. Eu botei errado. 1 Coríntios 6, verso 17. Diz assim, ó. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas sim para evangelizar. Paulo expressando que Cristo não enviou ele para batizar ninguém nas águas. Mas se você for ler a história de Paulo, ele batizou algumas famílias. Mas por que ele batizou? Se ele disse que Cristo não enviou ele a batizar. Porque, na verdade, hoje tem gente que vê a história de João Batista, assim no deserto, né, acha até bonito, e ali bota na cabeça que tem que ser batizado. Porque os irmãos católicos batizam a criança e todos que for tem que ser batizado. E nós, como crente protestante, a gente quer entrar no mesmo caminho de entrar nas águas, se imergir nas águas. Então, uma coisa que eu quero falar sobre o batismo também, está em 1 Coríntios, versículo 17, 1 Coríntios, é 1 Coríntios 10, verso 17, verso 17, que diz assim, ó. Olha interessante que diz. Preste bem atenção. 1 Coríntios 10, verso 17, diz assim, ó. Porque nós, sendo muito, somos um só pão e um só corpo, e todos participamos do mesmo pão. Então, não precisa ser batizado mais nas águas, porque você é o corpo. Jesus aqui no livro de Mateus, no livro de João, ele diz assim, João 15, eu sou o pão. Eu sou o pão. Por que Jesus é o pão? Porque estava na lei. E na lei Jesus era o pão. A igreja não existia quando Jesus estava na terra. Quando Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, manifestou a graça. Jesus foi e chamou Paulo para levar o evangelho aos gentios, que somos nós. Então Paulo veio anunciando o evangelho. Quero falar um pouco da ceia, né? Também, trazer esse ponto do batismo e da ceia, porque os pastores hoje, né? Os pastores, eles pegam um pão de padaria, né, e traz para dentro da religião, e certo dia do mês, uma segunda semana, uma primeira, outra quarta, outra quinta, não importa o dia, e eles fazem aquele sentimento, sabe, aquela emoção da alma. Vamos comer o corpo de Cristo. Vamos comer o corpo de Cristo. E faz aquelas orações, né, aquele sentimentalismo muito grande sobre o corpo de Cristo.
Mas a Bíblia diz aqui em Coríntios 17, nós, por ser muito, somos só um pão e só um corpo. Então, se eu e vós somos o pão e o corpo, não devemos participar dessa ceia. Porque em Coríntios 11, versículo 1 Coríntios 11, versículo 20, diz assim, ó, de sorte que quando vos ajuntei em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quando nós ajuntar em um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, quer dizer, em Coríntios 11, versos 20. Então, Paulo escrevendo que Jesus levou Paulo ao céu para ele ministrar o evangelho para que nós se alimentasse dessa graça, porque existe a lei, existe a graça. Paulo diz: aquele que vive na lei ser salvo pela lei, e aquele que vive pela graça vai ser salvo pela graça. Se vós ser condenado pela lei, aquele que está na graça vai ser condenado pela graça. Então ele faz diferença entre uma coisa, entre a lei e a graça. Mas eu prefiro viver pela graça, porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós somos o pão aqui na terra. Não tem eu ter o que falar assim dentro de uma religião, eu vou comer o pão, o corpo de Cristo eu vou comer. Só existe um só corpo, um só pão. E às vezes nós dizemos que vamos comer o pão, se nós somos o pão. Então, quantos corpos Jesus tem aqui na terra? E pão, quantos pão é Jesus para a gente comer? Só existe um. Em Efésios 4 fala que só um pão, um só corpo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Então, eu não sei como é que esses homens, né, hoje estão em cima do púlpito, eu entendo uma coisa assim, ó. De 100 anos para cá, a igreja surgiu aqui no Brasil, né, e eles vêm aderindo à mensagem, né, é baseado mais só em pregação. Sobe no púlpito, enfeita a pregação, e ali vai levando aquela pregação, e pregação, e pregação. Eu quero dizer para você, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Pregação não liberta, não cura e nem salva. Pregação só enfeita o ambiente naquela noite, que é para trazer, a gente chega dentro da religião, quando chega em casa, você viu que mensagem bonita, e o cidadão continua no pecado. Então, que mensagem bonita é essa que não libertou o cidadão? Que mensagem bonita é essa? Então, Senhor,